Bora, fiel, se liga nesse debate que eu separei da ESPN, falando sobre o Tite, a pausa que ele vai dar na carreira e também sobre o possível treinador do Corinthians, que tá demorando pra anunciar. Já é quarta-feira, a gente continua sem técnico, claro que agora de manhã ainda não vai anunciar nada, porém, amanhã já tem jogo contra o Racing, domingo já tem Flamengo e a gente precisa de um técnico urgente pra poder já comandar a equipe. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians volta a estaca zero, pelo menos volta a conversar com o Dorival Júnior, mas eu queria começar falando sobre a desistência do Tite depois de uma crise de ansiedade e sobre todo o cuidado que precisamos ter com saúde mental. Começamos a falar sobre saúde mental com os atletas há pouco tempo, com os treinadores. Não me lembro de falarmos sobre saúde mental. Quando essa notícia saiu do Tite falando que, ou pelo menos do Matheus falando que o Tite não iria mais assumir o Corinthians, nas redes sociais todo mundo é isso mesmo, ele está dando uma desculpa, porque o Tite isso, porque o Tite não presta. Ou seja, a gente estava falando de saúde mental e uma enxurrada de comentários negativos em cima de uma pessoa que está passando por esse problema e vai precisar se afastar do seu trabalho para começar um tratamento psicológico. Só para a gente ter uma ideia e só para a gente comentar mais uma vez da crueldade das pessoas nas redes sociais. E é claro que isso tem influência também no que passa o Tite. E a gente está falando do Tite, um senhor que tem muita experiência, 55 anos de idade? Mais de 60. 65, é isso? Quantos anos, bom, mas assim, com toda a sua experiência e ainda assim passando por toda a ansiedade, e é claro que o trabalho dele... 63 anos. E é claro que todo o trabalho dele está envolvido nessa ansiedade do Tite. É muito triste a gente ter que falar sobre isso, mas é importante porque qualquer pessoa pode passar por isso. E é bom que o Tite esteja cuidando da sua saúde, Zupac. Assim, essa narrativa que veio por parte das pessoas, e quando a gente fala pessoas, a gente fala de torcedores, né? Que não tem muito compromisso ou não tem a obrigação do compromisso com a razão, né? A razão do torcedor de ser, ela está muito mais ligada ao lado passional. Ele pode querer ser racional também, mas ele é estritamente passional. O problema é quando não vem só dos torcedores, né? É quando vem de formador de opinião, jornalista, influenciador, e hoje está tudo uma coisa só, né? Enfim. Quando vem desse lado, que é o nosso lado, é mais preocupante. Mas essa narrativa, além de maldosa, ela é burra. Ela é burra, ela é pouco inteligente. Porque, assim, se o Tite não quisesse trabalhar no Corinthians, ele não teria aberto conversas, né? Outros times procuraram o Tite. O Santos procurou, dizem que o Grêmio procurou, seguramente outros também procuraram, e ele não abriu conversas. O Corinthians havia procurado o Tite anteriormente, em 2023, antes do Duílio contratar o Vanderlei Luxemburgo, ele procura o Tite também, e o Tite não abre conversas. Agora ele abriu conversas, agora ele autorizou o Gilmar Veloz, que é o seu agente, a conversar com o Fabinho Soldado. Por quê? Porque ele estava disposto, isso é uma informação, ele estava disposto a trabalhar. O Tite entendia que era a hora de voltar a trabalhar. O Matheus, seu assistente, seu filho, também entendia que era a hora de voltar a trabalhar. A Lili nos contou, desde de manhã contando, e estava tudo certo. O Corinthians tinha o treino de manhã, o Corinthians transferiu o treino para tarde, porque o Tite chegaria hoje, eles teriam hoje a primeira conversa presencial, que o Tite participou de um call, até então era o Gilmar, ontem o Tite participou de uma ligação de vídeo, hoje o Tite participaria de uma conversa presencial, assinaria contrato, daria o treino, né? Então, se ele não quisesse trabalhar, isso não teria acontecido até aqui, né? Então, essa narrativa de que ele é uma desculpa que ele está dando para não pegar o Corinthians mais uma vez, ela é ou maldosa ou burra, né? Ou pouco inteligente. O Tite está passando por um problema, o Tite teve uma crise grave. Se a gente parar para olhar em perspectiva, os últimos 2 trabalhos do Tite foram trabalhos que terminaram muito mal para ele, de maneira muito desgastante para ele. A maneira como terminou a Copa do Mundo e como ele foi responsabilizado, justa ou injustamente, essa é uma discussão que já ficou para trás, mas a maneira como caiu para ele, né, a responsabilidade da última Copa do Mundo foi muito pesada, a ponto dele dizer que não queria trabalhar por um tempo e voltou antes do que havia prometido, o que já causou um desgaste para ele. E a maneira como terminou a passagem dele pelo Flamengo também foi muito desgastante. O quanto esse combo afeta a maneira que o Tite lida, se relaciona com seus próximos trabalhos, eu não sei, talvez nem ele saiba, talvez ele descubra a partir de agora que agora ele vai procurar alguém para ajudá-lo a entender o que se passa com seus
processos. Mas a gente não pode deixar isso de lado. Assim, o olhar micro da coisa é Tite não se sente bem e recusa ir ao Corinthians. Esse é o olhar micro. O olhar macro é Tite não se sente bem e dá uma interrupção na sua carreira. Não é sobre o Corinthians a conversa, é sobre a carreira. Por um acaso, o clube em questão agora é o Corinthians. Então, o mais importante é que ele se cuide, é que ele esteja bem para voltar a trabalhar ou para nunca mais voltar a trabalhar, porque, felizmente, ele pode se dar ao luxo de não trabalhar mais, né? Acho que esse é outro ponto. Felizmente, para o Tite, ele está numa condição de carreira que ele pode, ao perceber um sinal, um gatilho emocional, escolher não trabalhar agora. Talvez, em outro instante, essa oportunidade fosse a da vida dele e ele passasse por cima disso para agarrar. Felizmente, ele pode fazer escolhas, então, que ele se trate. Para o Corinthians foi muito ruim, porque já tinha um acerto com um dos melhores técnicos do país, ia contratar um tremendo técnico, o cara ideal para trabalhar no clube agora, e teve que voltar a estaca zero. Para o torcedor é frustrante, muitos torcedores lembram de quando o Tite disse que não ia trabalhar porque ia descansar e pegou o Flamengo e ficaram com essa mágoa. Isso faz parte da frustração do torcedor, mas a questão é muito mais ampla do que essa e espero que o Tite tenha tranquilidade para se cuidar e para voltar, se ele achar que tem que voltar, quando ele tiver que voltar. Quero te ouvir também, André. É isso aí, assim, pouco acrescentar a tudo que o Gustavo disse, as questões ligadas à saúde mental, elas não escolhem, né, e não se importam com nome, com sobrenome, com tempo de carreira, com idade, da onde você veio, qual é a sua origem, o que você conquistou, o que você ainda quer fazer na vida, né? As pessoas que não conseguem olhar para essa área com a seriedade que esse aspecto da vida de cada ser humano merece, elas estão, além de perdendo o próprio tempo, causando, no caso de pessoas que têm trabalhos no setor de comunicação, digamos assim, estão fazendo um tremendo desserviço à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E o esporte, eu acho, ou pelo menos tenho a impressão, está à frente de outras áreas na sociedade em relação ao tratamento devido a essas questões. Porque se a gente for ver, tem muita gente de altíssimo nível, cada vez mais revelando problemas, com coragem, assumindo esse tipo de situação, interrompendo suas carreiras, colocando publicamente a necessidade de se tratar, de dar uma pausa, de voltar quando estiver bem, se estiver bem. Agora, você vai para a rede social, quando a Simone Biles anunciou uma breve interrupção na sua carreira, as pessoas disseram que ela não tinha força mental para continuar sendo uma atleta de alto nível. E ela é uma atleta interplanetária. É só isso. Né? Quando a Naomi Osaka se retirou do tênis, quase que especificamente porque dar entrevistas era algo que mexia muito mal com a cabeça dela, ela foi criticada pelo tênis, como se ela tivesse alguma obrigação. Pelo tênis, eu digo, pelo mundo, pelo ecossistema. Pelo ecossistema do tênis. Os torneios fizeram uma crítica a ela. E muita gente na rede social, evidentemente, também disse, se ela não tem controle emocional, então que se afaste, como se uma atleta como a Naomi Osaka fosse fraca mentalmente. Sim. O Michael Phelps é o maior atleta olímpico da história. Ao assumir seus problemas com ansiedade, com crises de pânico, foi atacado em redes sociais de gente que disse que o Michael Phelps era um atleta que não tinha força mental. Então, assim, o lixo das redes sociais, ele precisa ser tratado como lixo. Porque é isso que é. Não é nada além disso. Então, eu estou de pleno acordo com o que disse o Gustavo. O Tite não teria ficado a uma viagem de assinar o contrato com o Corinthians. A nota do Corinthians disse era esperado hoje em São Paulo. A troco de que ele iria levar a negociação até esse momento para dizer, não, gente, eu prefiro não pegar o Corinthians nessa hora. André, vi uma foto hoje da nora do Tite, a esposa do Matheus, com as malas, uma mala pronta de viagem. Pronta, para chegar em cima da hora e ele desistir porque ele só queria dar uma zoadinha. E todas as apurações das pessoas que são um pouco mais próximas revelam o mesmo tipo de situação. De fato, ele não está bem e esse é o ponto principal.
Então, o corintiano que está hoje bravo com o Tite, porque acha que ele tem a obrigação de aceitar quando o Corinthians liga, não importa o quê, só porque ele tem uma imagem associada e foi o treinador do Corinthians em conquistas gigantescas na história recente, essas pessoas precisam pensar um pouco no Tite, não no técnico. Precisam entender, precisam se esforçar para entender esse tipo de situação e aceitar. Porque se você olha para o lado, por mais burro que você seja, e tem muita gente muito burra, com voz e com espaço, por mais burro que se seja, se você olhar para o lado, você vai encontrar pessoas próximas que enfrentam esse tipo de problema. Exatamente. Aliás, se você olhar no espelho, muito provavelmente você vai encontrar uma pessoa que enfrenta esse tipo de problema. Então, né, é só parar um pouquinho para pensar. Tomara que o Tite se recupere logo, tomara que ele tenha força, energia, capacidade de colocar essa energia em nome de um próximo trabalho e convicção, confiança para voltar ao futebol. Se isso acontecer, ele vai ter, com coragem, ultrapassado uma situação difícil que a gente, né, já percebia há algum tempo já, também infelizmente. Se isso não acontecer, tomara que ele fique bem com a sua família, com a sua vida e vá curtir aquilo que ele preza tanto, que é a vida fora do futebol. E a gente começa falando do Corinthians, que segue na busca por um novo treinador depois da negativa do Tite em assinar um novo contrato. Se ontem o nome era Tite, hoje o plano A é Dorival Júnior. Tanto que o diretor de futebol Fabinho Soldado está em Florianópolis, onde o ex-técnico da seleção brasileira vem descansando nas últimas semanas após a demissão da amarelinha. As conversas já haviam sido iniciadas antes mesmo do papo inicial com Tite. Porém, a partir desse momento, depois principalmente da desistência do técnico campeão mundial com o Corinthians, agora Dorival Júnior é o primeiro nome da diretoria e eles tentam ter um final feliz antes mesmo do final de semana, quando o Corinthians enfrenta o Flamengo fora de casa. E é claro, né, que as coisas mudaram bastante depois da desistência do Tite, que agora vai pausar a carreira para tratar da saúde mental. Para vocês terem uma ideia de como o papo estava avançado, como o Corinthians tinha Tite como nome principal, a mulher do filho dele, a mulher de Matheus Bach, que é auxiliar do Tite, postou nas redes sociais uma foto com as malas prontas para São Paulo e agora disse que está tentando ajudar o sogro a melhorar dessa questão da saúde mental e também ajudar o filho, né, do Tite, que é o esposo dela, que ele tinha um sonho de vir trabalhar em São Paulo. É esperar para ver os próximos passos dessa negociação. Mas, enquanto ninguém vem para o comando técnico do Corinthians, Orlando Ribeiro é o auxiliar interino, né, que vai comandar o Corinthians no jogo de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, às 7 horas da noite, em Itaquera, pela Copa Sul-Americana. Jogo fundamental, até porque o Timão só tem um ponto na competição e precisa vencer, caso queira avançar para o mata-mata. A gente quer fazer o nosso melhor, né? Que eu acho que é uma coisa que faltou ainda nessa competição, a gente conseguir desempenhar o nosso melhor futebol. E é isso que a gente vai se cobrar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor, porque sabendo que a gente fazendo o que a gente faz de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado. Então a gente vai buscar essa vitória, principalmente dentro da nossa casa, para que a gente possa novamente brigar por essa competição, que é uma competição muito importante no nosso calendário. E, bom, a expectativa é a melhor possível, principalmente por estar de volta e, se Deus quiser, com vitória. E é justamente esse cara que analisou o confronto que vai ser a grande novidade para a partida contra os uruguaios. Além do Igor Coronado, que está recuperado de uma lesão no ombro, Hugo Souza, depois de longos 7 jogos fora com um problema na coxa, agora está 100% recuperado e garantiu que vai poder voltar aos gramados. Vamos ouvir. Na verdade, primeiro que eu tô feliz, né? Poder voltar, poder treinar, poder fazer aquilo que eu amo. Tava agoniado já de estar fora, agoniado de não poder treinar, de não poder jogar, de não poder ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora eu tô muito feliz, poder retornar aos treinos, se Deus quiser, aos jogos também. E foi um processo, primeira lesão que eu tive na minha carreira toda, né? Primeira vez que eu fico de fora assim esse tempo, mas acredito que faz parte do futebol, faz parte da nossa carreira, mas estou 100%, muito feliz, quero agradecer ao departamento médico que me deu todo o suporte possível,
tratei isso aqui full time para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Era para voltar até um pouco mais para frente, mas então tenho que agradecer o departamento médico que me deu todo o suporte para que eu pudesse estar 100% o mais rápido possível. E agora estou de volta, se Deus quiser. Vamos por mais. Quero dar muitas alegrias aí ao nosso torcedor. Então é isso, fiel. Debate aí o porquê do Tite, né? Não ter aceitado, ter recusado essa proposta do Corinthians. Realmente, com saúde, não dá pra brincar. A gente ia fazendo piadinha, não sei o que lá. Mano, mas é coisa séria. E ansiedade é coisa séria. O cara poderia, sei lá, ter um treco treinando no time. Imagina o Tite ter um treco no meio do jogo. Melhor não vir mesmo. Vamos procurar outro, seja o Dorival, seja um outro técnico, mais que tenha a competência de assumir o Corinthians, cara. Então se liga só. O presidente do Corinthians ontem foi no Flow Podcast. Mano, o Augusto também, né? Não para, né? O cara vai em tudo quanto é podcast. Toda semana, quase toda semana, o cara tá indo em podcast diferente. Brincadeira, né? E ele comentou sobre a desistência do ídolo Tite de assumir o time pela 4ª vez. Ele falou o seguinte, galera, olha só. Ele falou que tinha certeza que seria o Tite. Falou aí o Augusto Melo no podcast, no Flow Podcast. Ele falou mais assim, ó. Tivemos várias conversas, ele nos assinou bandeira verde, tinha dado tudo certo. Hoje, no caso ontem, queríamos assinar logo cedo e recebemos uma notícia muito triste, dizendo que ele teve problema de saúde. A família estava com as malas prontas para voltar a São Paulo, contávamos com isso, trabalho sigiloso. Hoje, 8 horas, recebo a notícia que ele teve problema sério de saúde e precisa de um tempo, e acatamos, acrescentou Augusto Melo em entrevista ontem. Então aí, Augusto Melo falando sobre o Tite, e também ele falou que o Fabinho Soldado não foi pra Florianópolis conversar com o Dorival, cara. Mas aí já é mentira já, né? Muito cara de pau Augusto Melo, cara. Mas vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, hoje ou amanhã. Porque não pode a gente ficar sem técnico aí muito tempo, cara. Já tinha que estar engatilhado um treinador. Ele que mesmo, o Augusto Melo, falou que só demitiria o Ramon Dias se tivesse engatilhado, e não tá. Então a gente vai ficar sem treinador, sabe lá até quando, né? Até o final de semana, até semana que vem, a gente não sabe. Corinthians aí, Augusto Melo, é muito enrolado. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.